vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje a introdução vai ser bem rápida porque o vídeo tá extenso, então roda a vinheta que a gente já vai voltar dela falando sobre a obra. O livro que será abordado no vídeo é Serial Killers, do Daniel César Cabral, e é um pequeno e resumido dossiê de 8 serial killers mais famosos e mortíferos do mundo. A lista dos serial killers vai estar aqui para vocês conferirem. E é um livro sem censura que vai começar a abrir cada capítulo com um crime. Então a gente vai ver os crimes cometidos e depois o livro vai seguir por uma ordem cronológica, contando um pouco mais da vida do assassino e explicando o que levou ao acontecimento relatado no início do capítulo. É um livro bem rápido e objetivo, que apesar de possuir um tema genérico, apresenta os fatos de uma maneira muito única, e eu acho que isso é um dos pontos altos do livro. Assim como ele deixa de lado tantos detalhes da vida do assassino e foca mais na questão dos crimes mesmo. Então vai ter... Não é um livro com censura, então vai ter um relato de como o cara fazia os crimes e como tudo acontecia. Mas essa ausência de enriquecimento sobre a vida do serial killer pode fazer com que as pessoas não desenvolvam tanta curiosidade para saber mais sobre o assassino. Além, eu gostaria de elogiar a capa desse livro, ela é impecável. Essa daqui é uma contracapa e a capa original. Além da diagramação e das artes que iniciam cada capítulo, eu acho que é um livro muito enriquecedor nesse sentido. Mas agora eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar a dinâmica do vídeo. São 8 serial killers, como eu disse, e eu falei que o vídeo ia ser extenso, mas eu já falei da obra em 2 minutos. Como vai funcionar? Eu vou trazer 4 partes falando sobre esse livro, então são 4 vídeos dos serial killers, e em cada um deles eu vou contar 2 criminosos. Eu busquei trazer sempre com base no que é narrado no livro, no que é evidente no livro, só que não terá tantos detalhes como na obra, porque senão eu estaria simplesmente plagiando eles. Por isso eu vou trazer 2 por vídeo e organizar dessa maneira de 4 formas. Lembrando que esse vídeo possui conteúdo sensível, porque como eu já disse antes, o livro foca muito nos crimes, então são atrocidades realmente que os criminosos cometem, e o vídeo tem conteúdo sensível. Se você não se sente confortável em escutar, não vai ter nada gráfico, só que como eu vou falar, pode ser que tenha algum gatilho, então... Pode ser não, tem gatilhos, então se você é sensível, assiste outro vídeo do canal. Estamos cheios de vídeo e é isso. E talvez, como eu posto vídeo só uma vez por mês, para não ficar 4 semanas seguidas, pode ser que eu publique antes da sexta-feira o próximo vídeo falando sobre serial killers. Então, tudo depende de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou tentar dar o meu máximo para trazer o quanto antes a continuação desses vídeos. E não esquece de seguir o Hora da Resenha nas redes sociais. A lista dos serial killers vai estar aqui para vocês conferirem. Eu tô falando isso agora porque depois o assunto vai ficar muito sério para trazer esse tipo de coisa. Então, não deixe de conferir o Hora da Resenha nas outras redes sociais. E sem mais delongas, vamos ao primeiro serial killer. Agora, como eu disse antes, você será mantida como um animal. As palavras que vocês acabaram de escutar foram descritas por David Parker Ray, a sua vítima Cynthia Virgil, de 22 anos. Em seu relatório, ela também afirma: quando abri os olhos, estava nua e presa firmemente ao que tive a sensação de ser uma cadeira de exame ginecológico. Foi graças a Cynthia que chegaram ao paradeiro de David, já que, por conta de sua fuga, as atrocidades do assassino em série foram trazidas à tona. 26 de julho de 1996. A polícia do Novo México recebeu um telefonema de um marido desesperado, alegando que a sua esposa, Kelly Garrett, de 22 anos, havia desaparecido. Ele conta que após uma briga de casal, ela saiu e não voltou desde então. Como fazia
faziam menos de 24 horas do sumiço da jovem, a polícia fez pouco caso e deixou isso de lado. No dia seguinte, Kelly foi encontrada por um funcionário de um parque. Ela estava transtornada e só conseguiu recobrar suas consciências a caminho de casa. Tudo estava um turbilhão de pensamentos e ela não sabia dizer ao certo o que aconteceu. As únicas coisas que ela lembrava era de que, após a briga do casal, ela foi à casa de uns amigos que decidiram ir até um bar. Lá ela tomou uma cerveja e logo em seguida levou uma de suas amigas para casa. Retornou ao bar para tomar uma saideira, então ela bebeu outra cerveja e um por um seus amigos foram indo embora, até que sobrou apenas ela e uma jovem chamada Jessie Ray, que era uma jovem extremamente amigável, e a Kelly conhecia a Jessie há mais ou menos 3 anos, então elas eram amigas. E depois de beber algumas, conversarem e jogarem, a Kelly começou a sentir uma tontura e pediu para Jessie levá-la para casa. A amiga negou a carona, dizendo que não conseguia fazer tal coisa. Porém, ela disse que podia deixar a Kelly na casa de uns amigos para que ela pudesse passar a noite lá, já que esses amigos moravam perto do bar. E desde então, aquilo virou um vazio na mente da Kelly. Ela não sabia o que tinha acontecido depois e só recobrou a consciência, como eu disse anteriormente, quando estava retornando à sua casa. Ela só tinha uma certeza: ela foi ferida aquela noite. Só que seu marido, ao escutar esses relatos, não acreditou, achou que a jovem só estava inventando desculpas para esconder a realidade e expulsou a Kelly de casa. A Kelly, visto que sua vida havia desmoronado completamente por algo que ela não se lembrava, se mudou para o Colorado. Só que ela tinha pesadelos constantes, onde a sua boca e o seu nariz eram tampados por fita adesiva. Ela não conseguia respirar e seu pescoço tinha facas apontadas e forçando. Esses pesadelos eram quase como lembranças que ela não conseguia organizar. Desde então, o medo se tornou algo presente na vida de Kelly e ela começou a andar armada. 7 de julho de 1997. Quase um ano após tudo ocorrido com a Kelly, a polícia recebe uma ligação desesperada de uma mãe, a mãe de Mary Parker, de 22 anos. Ela relata que sua filha desapareceu e o último lugar em que ela havia sido vista era num bar, o mesmo bar da Kelly, o Blue Water. Só que a jovem Mary não estava sozinha. Isso pois estava acompanhada de 2 pessoas: seu ex-namorado, Dennis Roy Yames, e a sua amiga, Jessie Ray. Confrontada pela polícia, a Jessie afirma que tinha deixado a sua amiga na casa dela, na casa da Mary, então ela levou a Mary até a casa dela, e que ela estava muito bêbada, então ela não tinha mais informações. Como a polícia não tinha mais evidências e já tinha pego o testemunho de todo mundo que estava envolvido, eles admitiram que a Mary havia mudado de cidade e não queria avisar ninguém. Então deram esse como um caso encerrado. Tanto a Jessie quanto o Roy eram visitadores ávidos do bar Blue Water. A Jessie era uma mecânica extremamente sociável, enquanto o Roy era considerado um delinquente encrenqueiro desde sua adolescência. Dias depois do desaparecimento de Mary Parker, Roy e Jessie começaram a aparecer com uma terceira pessoa. O nome dela era Cindy Hand, de 37 anos. A Cindy era uma pessoa com antecedentes criminais que havia sido molestada pelo seu pai e expulsa de casa pela sua mãe. Desde então, ela começou a desenvolver comportamentos agressivos para autopreservação. Um detalhe da Cindy é que ela curtia ter 2 namorados ao mesmo tempo, e a briga entre esses 2 namorados no bar resultou na prisão da Cindy. Ela foi liberada e obrigada a entrar num programa de reabilitação. Nesse programa, ela conheceu o pai de Jessie, David Parker Ray. Logo, eles iniciaram um relacionamento. O que ninguém esperava é que os dois tinham o mesmo apetite sexual, repleto de fetiches violentos e sádicos. David Parker Ray era um típico cara de classe média, com seus 57 anos. Ele era educado e respeitado na comunidade. Mecânico, habilidoso e um notável solucionador de problemas. A única questão que poderia definir toda a mente perturbada do David era sua estranha defesa em relação à sua privacidade. O seu comportamento equilibrado sempre apresentava um tom de manipulação, e toda a sua vida girava em torno da sua obsessão sádica sexual.
Os especialistas caracterizam o David como um tipo raro de serial killer, já que sua grande excitação é na dominação da vítima. O livro traz uma analogia muito bacana. A vítima era como um pedaço de papel que você usa para secar as suas mãos. Você usa e depois descarta, sem ter nenhum peso na consciência por ter jogado o papel fora. Era meio que isso, usar uma ferramenta, que no caso é a vítima, para chegar a um fim, que seria o sadismo sexual. David tinha uma certeza: nenhuma mulher nunca o amaria de verdade. Ele acreditava que nem sua mãe, nem sua avó o achavam digno de receber certa atenção. E esse foi o estopim para que tudo começasse. David foi uma criança sem lar. Ele era jogado de parente em parente. Seu pai era um alcoólatra que aparecia uma vez por mês, trazendo uma pilha de revistas e fotos pornográficas para suprir a ausência dele durante todo o mês. Então ele aparecia do nada, fingindo que nada havia acontecido. E o David tinha total acesso a essas fotos. A revista continha garotas amordaçadas e amarradas enquanto realizavam relações sexuais tanto com homens quanto com mulheres. E essas fotos foram a forma que David encontrou de fugir da sua dura realidade. A partir dos seus 12 anos, ele começou a escrever relatos em seu diário sobre todas as fantasias que passavam em sua cabeça. Voltando ao relato da Cynthia, a jovem não se lembra muito o que aconteceu antes, apenas no momento em que recobrou a consciência e se encontrou nua e amarrado num quarto, como eu já disse antes, repleto de objetos sexuais, alguns até construídos por David, porque ele acreditava que trariam sentimentos únicos que só ele conseguiria sentir. A jovem, assim que recobrou a consciência, escutou uma fita gravada pelo David, contando tudo o que aconteceria com ela pelos próximos 3 meses. Eu não vou trazer o que estava contido na fita, no livro isso fala, porque eu acho que é muito pesado, e a própria Cynthia não consegue relatar tudo que estava escrito no áudio, porque isso faz com que ela se lembre do inferno que ela passou durante o que ela descobriu depois serem 3 dias. Então ela passou 3 dias sendo abusados pelo casal, pelo David e pela esposa dele, a Cindy. E por uma falha da Cindy, ela conseguiu escapar, encontrou uma jovem na cozinha, golpeou-la pela cabeça e fugiu. Até encontrar um trailer, ela entrou nele sem pensar 2 vezes, explicou tudo o que havia acontecido. E o cara que estava dirigindo, o motorista, ligou para a emergência e foi assim que o inferno de Cynthia terminou. A jovem que estava na cozinha era Jessie. Após ser golpeá-la, ela teve uma ideia estúpida de ligar para a polícia e relatar que havia sido roubada e que a agressão tinha sido uma tentativa de assalto. A polícia, chegando no local, se deparou com um lugar horrível em que tinham cordas e algemas penduradas por toda a casa. E obviamente eles não caíram no papo da Jessie e logo descobriram que a casa pertencia a David e a Cindy. Os policiais fizeram um mandato de busca para o casal, que foi encontrado 15 minutos depois, andando pela rua enquanto procuravam a escrava fugitiva, porque eles consideravam a Cynthia uma escrava sexual deles. Eles contaram para a polícia que estavam só dando uma volta, procurando uma parente, só que, obviamente, a polícia não caiu na deles e não demorou muito para eles encontrarem o trailer em que a Cynthia foi mantida. E aquela cena foi horrível. A imprensa caiu em peso, gravando na frente do trailer e tudo mais. E isso fez com que várias vítimas recordassem de tudo que havia acontecido e fossem até a polícia. Após a imprensa divulgar uma fita de vídeo onde aparecia David com uma mulher cuja face estava repleta de fita adesiva e a única coisa reconhecível era uma tatuagem na perna, a ex-sogra de Kelly Garrett, desesperada, foi até a polícia e contou que aquela era a sua ex-nora e que toda a história que ela tinha contado para o ex-marido não tinha sido mentira, afinal. A polícia foi até Colorado tirar informações da Kelly, que, vendo todas as fotos aí no vídeo, se recordou de tudo e lembrou exatamente o que havia acontecido. A pecinha que faltava se encaixou. Kelly se recordou de que, na verdade, Jessie havia batizado sua bebida
e no lugar de levá-la para a casa de amigos, a levou para seu pai, que fez tudo o que vocês podem imaginar com a jovem. A Jessie admitiu todas as suas ações e foi condenada a 9 anos de prisão. A Cindy, desesperada vendo tudo aquilo que tinha acontecido, falou que era apenas uma assistente de David e, buscando amenizar a sua pena, contou que o David já tinha realizado assassinatos antes de se relacionar com ela. Só que a polícia já sabia desse fato até pela Kelly. A Cindy só conheceu o David depois. Falaram que, como já era uma informação antiga, não iam amenizar a pena. Foi então que a Cindy, num ato desesperado, entregou mais um comparsa, o Roy. E é nesse ponto que mais uma história começou a fazer sentido. O Roy admitiu que, depois de ter levado, ele e a Jessie terem levado a Mary, sua ex-namorada, até o David, o líder mandou que Roy matasse a jovem de 22 anos. E assim foi feito. Só que quando o policial chegou aonde o Roy disse que enterrou o corpo, eles não encontraram os restos mortais. Ou seja, o David Parker Ray, sem que nenhum dos seus comparsas soubessem, mudou a localidade do corpo da jovem para que as evidências ficassem menores ainda. O Roy, após descobrirem tudo que ele tinha feito, foi condenado a 20 anos de prisão. Após todos os acordos feitos com o judiciário, a Cindy foi condenada a 54 anos de prisão. Após ter afirmado várias vezes que só tinha feito o que as vítimas queriam e se sentir humilhado por estar naquele processo judiciário, o David fez um acordo com a justiça, onde, caso amenizassem a condenação da filha dele, ele se entregaria como culpado. Assim feito, David Parker Ray foi condenado a 224 anos de prisão. No entanto, no dia 2 de maio de 2002, enquanto a papelada estava terminando de ser processada, o David sofreu um ataque cardíaco fulminante e acabou morrendo, sem cumprir um dia sequer de sua prisão. De acordo com vídeos e relatos em seu diário, David fez mais de 40 vítimas, e esse número pode variar dependendo da sua fonte. Então, a caixa de brinquedos sádicos sexuais que ele criou deixaram mais de 40 mulheres sem vida ou traumatizadas. E isso é um absurdo, considerando que ele não respondeu por nenhum dos seus crimes, já que ele morreu antes. O que eu fazia não era por prazer sexual. Pelo contrário, era algo que trazia um pouco de paz para minha mente. 1982, Rostov, antiga União Soviética. Um grupo especial estava buscando um assassino em série, só que as investigações começaram 4 meses antes, quando uma jovem de 13 anos foi encontrada em uma área florestal isolada. Ela tinha seus olhos arrancados e estavam com inúmeras feridas, facadas em seu corpo. Em menos de um mês, outros 2 corpos foram encontrados em situações parecidas. Todas as vítimas haviam sofrido abuso sexual e foram encontradas em situações parecidas. Por conta das características brutais e frias que os corpos estavam sendo encontrados, os investigadores acreditavam que os feitos poderiam ter sido realizados por um grupo satanista ou até mesmo uma gangue de extração e venda de órgãos. Porém, após as investigações preliminares, todas as teorias foram descartadas. Com a investigação a todo vapor, até 1984 foram encontrados mais 23 corpos. Uma situação notável é que grande parte dos corpos foram encontrados em até 24 horas depois do crime ter acontecido, o que ajudou a trazer detalhes mais específicos em relação ao crime. A maioria das vítimas tinham menos de 22 anos, eram garotos e garotas, e todos sofreram mutilações com padrões repetitivos no abdômen e tiveram seus peitos arrancados. E quase todos os corpos apresentavam mordidas, como se o assassino se alimentasse do corpo. Depois de alguns meses, estudando os padrões de ferimento, os investigadores perceberam mudanças no comportamento do assassino. No início de 1982, ele atacava mais mulheres adultas. Já no final de 1982, no final do mesmo ano, ele começou a atacar mais crianças e adolescentes. E um fator muito importante e crucial era que, apesar de estarem em várias matas fechadas, elas sempre eram encontradas em florestas
E perto dessas florestas tinham pontos de ônibus. Ou seja, o assassino era um frequentador dos transportes públicos soviéticos. Nem a mídia, nem a polícia liberaram maiores informações sobre os crimes, já que ninguém tinha uma prova concreta. Só que crianças estavam desaparecendo. Tinha mais polícia no lugar. Não demorou muito para que os moradores da localidade começassem a inventar boatos. Inclusive que o governo estava raptando as crianças para fazer testes governamentais secretos. A polícia, desesperada, com uma pressão enorme que estava sofrendo, começou a deter qualquer um que pudesse parecer minimamente suspeito. Isso levou a inúmeras prisões injustas e também a sensação de que o crime não teria nenhuma conclusão. Em 1990, com mais de 50 corpos encontrados e sem nenhuma resposta, um ato desesperador fez com que os policiais começassem a ficar fardados nos pontos de transporte para que o assassino começasse a ir em lugares mais isolados, já que agora tinha bastante polícia e seria difícil ele ser pego. Em novembro de 1990, os primeiros frutos foram colhidos, já que nesses pontos mais isolados tinham policiais à paisana. E foi um detetive que viu um rapaz voltando da floresta com o rosto cheio de sangue e um corte muito profundo no dedo. Quando ele parou e pediu os documentos do rapaz, eles descobriram que este homem era o mesmo que estava sendo observado por eles há meses atrás. O sujeito era Andrei Chiquito. Como eles não tinham nenhuma prova concreta do que havia acontecido, não puderam prender o cara, que foi liberado. Só que menos de 24 horas depois, um sujeito que estava passando pela floresta encontrou o corpo da jovem. As fichas dos suspeitos do local foram trazidas à tona e encontraram Andrei no mercado, bebendo uma cerveja, enquanto conversava com o garoto. Nesse momento, Andrei foi preso. O Andrei se tornou um suspeito de mais de 30 crimes. Só que, na antiga União Soviética, eles podiam manter os prisioneiros presos em até 10 dias. Se então eles não tivessem uma confissão do criminoso, que já seria algo completamente palpável de prendê-lo, o suspeito deveria ser liberado. Após 9 dias, o Andrei não abriu o bico. Por isso, eles resolveram trazer um psiquiatra criminoso para bater um papo com o Andrei. O psiquiatra se chamava Alexander. Ele tinha uma maneira muito mais cautelosa e educada de lidar com os prisioneiros quando comparado aos investigadores. Ele evitava usar a palavra culpa e erro. Não demorou muito para que Andrei demonstrasse suas técnicas de predadismo sexual em manequins, com um certo orgulho e tudo mais. Foi então que ele começou a contar sua história, o seu fanatismo, e confessou, além dos 36 crimes que ele estava sendo julgado suspeito, mais 17 que a polícia não havia relacionado a ele. O Andrei nasceu na Ucrânia em 1936. Na época, aquele era considerado o pior local do mundo, já que 4 anos antes, a população morreu drasticamente por fome e começaram a realizar canibalismo coletivo. Há relatos de mais de 5 milhões de pessoas que morreram por conta dessas situações entre os anos de 1932 e 1933. Então foi algo que realmente devastou a Ucrânia. E o Andrei cresceu escutando histórias sobre canibalismo. Era normal ele escutar que vizinhos tinham comido sopa de dedos. E, inclusive, a sua mãe contou que o irmão dele, o Stefan, havia morrido porque tinha sido comido pelos vizinhos. E ela usava isso como uma desculpa moral para o menino ficar obediente. Então ela chegava no Andrei e falava: Andrei, se você sair, seus vizinhos vão te comer, igual fizeram com seu irmão Stefan. Unido a isso, o Andrei, de 7 anos, viu sua mãe ser estuprada por um soldado alemão nazista. E do fruto desse estupro nasceu a sua irmã, então o cara já não ficou muito bem da cabeça. Quando cresceu, ele descobriu que tinha mais um problema. Ele tinha impotência sexual. E isso fez com que as crianças fizessem bullying com ele e ele não conseguisse se relacionar com nenhuma menina, não conseguindo tirar vantagem nem de pessoas mais novas que ele. E na cabeça dele isso era um absurdo. Por isso, ele começou a se relacionar mais com adultos e idosos.
Aos 18 anos, com a vida sexual um fracasso, ele decidiu se focar nos estudos. Como ele queria sair da cidade dele porque ele não aguentava mais, ele tentou uma universidade por fora como advogado e fracassou logo nos exames iniciais. Ele não desistiu e, por isso, acabou se formando numa escola vocacional, o que para família dele na época já era um grande avanço. O André acabou se casando com uma amiga da irmã e, apesar de todos os problemas sexuais, eles tiveram 2 filhos. O André construiu uma fachada onde ele era modesto e respeitado, só que por dentro a raiva e a frustração o consumiam. Ele começou a desenvolver uma fúria em relação a casais que demonstravam afeto em público e ele imaginava eles realizando relações sexuais. Isso fazia com que ele ficasse com cada vez mais ódio. Como a impotência era algo que o Andrei não conseguia mudar, ele resolveu dar vazão a tudo aquilo que sentia e começou a molestar crianças. Isso fez com que ele fosse demitido da escola em que ele trabalhava. Os diretores, em vez de denunciarem, resolveram abafar o caso para que não tivesse muita alarde. O Andrei, junto com a sua família, se mudou para uma outra vila e sua esposa acreditavam que eram apenas boatos a questão de molestar a criança. Nessa nova vila, o Andrei começou a viver uma vida dupla. Ele morava com sua família, mas ao mesmo tempo ele tinha uma casa de 3 cômodos onde só vivia ele. E foi nessa casa que a sua primeira vítima acabou falecendo. Ele encontrou com uma criança de 9 anos num ponto de ônibus e resolveu chamar a atenção da criança usando um chiclete, já que nem toda criança tinha condição de comprar aquilo na época soviética. A criança foi lá e aceitou. O Andrei sequestrou a garotinha, levou até aquela casa de 3 cômodos que só ele sabia que existia e resolveu abusar da criança. E nesse abuso, nessa violação do corpo da jovem, ele descobriu um prazer que ele nunca imaginou que teria. Só que por conta da sua impotência, ele não conseguiu consumar o ato e usou uma faca para isso. E desde então, ele descobriu que o assassinato era a sua verdadeira paixão. Ele jogou o corpo da criança no rio, que foi levado pela correnteza e encontrado por um morador no dia seguinte. Só que o Andrei não foi considerado uma vítima por conta de toda a fachada que ele acabou construindo. Por conta do seu trabalho, ele conseguia se locomover sem precisar de supervisão por muitos lugares, e isso fez com que fosse mais fácil para ele cometer os crimes. O Andrei, depois de ter cometido todos esses crimes, foi condenado à morte e não foi clinicamente atestado como insano. Por isso que ele foi condenado à morte. Em 1994, ele morreu com um tiro atrás da orelha. E foi assim, depois de ter feito no mínimo 52 vítimas, que Andrei Chiquito parou de cometer. E eu sei que o vídeo de hoje foi pesado, mas lembra que sexta-feira que vem tem vídeo novo. Não esqueça de deixar o like, comentar aqui se vocês querem uma parte 2 para eu trazer. Talvez antes de sexta, talvez depois de sexta, mas não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Foi um vídeo mais pesado, foi um vídeo um pouquinho mais longo, com uma edição mais trabalhada. Demorou muito para fazer essas pesquisas, então, por favor, deixa o like, compartilha o vídeo. Tem milhões de vídeos aqui no Hora da Resenha com temas diversos. Resenhas, receitas, listas, quiz. Então, não deixa de acompanhar aqui o canal também. Estamos com quase 800 inscritos, então, por favor, se inscreve no canal. E é isso, não esquece de seguir o Hora da Resenha nas outras redes sociais. E quem sabe eu vejo vocês num dia da semana seguinte ou só na próxima sexta-feira com mais uma resenha, mais um conteúdo, só que dessa vez alto astral. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, gente.